Ô de casa, posso entrar? O Rural Produtivo dessa semana vem trazendo um pouco do que se passou durante todos esses meses que estivemos juntos. Em homenagem ao Natal, essa data de união e paz, vamos rever grandes momentos. Vem comigo. O umbuzeiro e sua importância para quem vive no semiárido baiano. Uma planta adulta pode armazenar de 3 a 5 mil litros de água nas suas batatas para poder sobreviver em época de escassez. A Biofábrica da Bahia completou 20 anos e nós fomos até lá conferir o que mudou nessas 2 décadas de história. A construção da Biofábrica com relação ao agricultor familiar é uma construção de inclusão econômica através das mudas. Para conhecer essa fruta tão rica e apetitosa, o caju, fomos até Ribeira do Pombal, no semiárido baiano. Você faz panqueca de caju, você faz pastel de caju, você faz o suco do caju, o doce. Vamos aprender a fazer um pão delicioso feito com farinha de copioba. Vamos fazer um pão de fermentação natural que leva, além da farinha de mandioca do tipo copioba, farinha de trigo branca, fermento levain, sal e água. Vem comigo, seu Rural Produtivo tá no ar. A Biofábrica da Bahia é responsável pela multiplicação de clones resistentes ou tolerantes a doenças, entre elas a vassoura de bruxa. São 20 anos de história. Fomos até lá conferir. A mudança mais recente foi no nome. A Biofábrica de Cacau agora se chama Biofábrica da Bahia. O instituto fica no distrito de Banco do Pedro, em Ilhéus, território litoral sul da Bahia. Lá são produzidas e multiplicadas mudas de árvores frutíferas como o cacau, a goiaba, o cupuaçu. São 10 variedades de mudas frutíferas, 28 variedades de mandioca. A mandioca, hoje no Brasil só a Biofábrica produz mandioca. Esse meio de cultura tem macro, micronutrientes, vitaminas, sais minerais e hormônio de multiplicação, enraizamento e alongamento. Além de 2 variedades de orquídeas. A diferença é que essas mudas são melhoradas geneticamente e, por isso, elas são resistentes ou tolerantes a doenças. Todo o material tem certificação da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e pela CEPLAC, a comissão executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Nos últimos 7 anos, a Biofábrica da Bahia produzia 40 mil mudas por dia. Esse número cresceu mais de 6 vezes. Em 20 anos de história, o trabalho das mulheres se destaca por aqui. Elas são a maioria na Biofábrica. Quem manda na parte do campo é a mulherada. Isso tem uma explicação bem específica, que as mulheres comprovaram ter mais habilidade manual no trato com as nossas mudas. No laboratório, elas são a grande maioria pelo mesmo motivo. A pessoa responsável técnica também é uma mulher. A pessoa da comunicação também é uma mulher, dentre outros setores administrativos. A Biofábrica da Bahia possui a maior área de viveiro em campo aberto do mundo, com 40 mil metros quadrados. 20 viveiros, com capacidade de armazenar cerca de 5 milhões de plantas. No local, ainda está instalado um dos mais modernos laboratórios de micropropagação do país. Nós trabalhamos com 3 tipos de produção, de multiplicação de muda. A estaqueada, que é um corte de uma palma do cacaueiro, e a gente coloca isso em um tubete com um terriço, né, digamos assim, um substrato especial, produzido especificamente para o cacau, né, da nossa biofábrica, que vem de São Paulo. E essa palma, esse galho, essa estaca, ele passa por um processo de enraizamento, ok? Sem a semente. Temos também esse processo seminal, que é uma muda feita com a semente. E temos um processo de enxertia de cacaueiro. A construção da Biofábrica com relação ao agricultor familiar é uma construção de inclusão econômica através das mudas. Ninguém se socializa sem o dinheiro. Esse é o conceito principal da Biofábrica. É trazer essas mudas, doar essas mudas ao agricultor familiar para que ele possa incluir, se sentir importante e sentir que faz parte de um contexto econômico. O agricultor vai acessar o sistema de distribuição de muda, está na internet disponível, tá certo? E ele acessa, cadastra-se através da associação, lógico, e assim ele acessa essas mudas, sem custo nenhum. A mandioca, por exemplo, tem uma alta produtividade. No estado, a média de produção é de 8 toneladas por hectare no ano. Já as mudas desenvolvidas na Biofábrica rendem em média
38 toneladas por hectare anualmente. Hoje você consegue, digamos assim, em 1 hectare que você produzia 10, 13, 20 arroba, você produz 10 vezes mais, 20 vezes mais, utilizando tecnologia, evidente. A gente é capaz hoje de ter menos áreas, né? Você fazer uma gestão mais controlada e produzir muito mais, tá certo? E dar espaço a gente diversificar. E nesses 20 anos, a Biofábrica da Bahia tem mesmo muito o que comemorar. Aqui no Rural Produtivo, o agricultor sempre tem espaço. Foram muitas dúvidas tiradas. Essa semana vamos rever a dúvida de seu Nildo, lá de Grapiúna, no Baixo Sul do estado. Estou aqui com um plantio de bananeira e tem me apresentado alguns sintomas que eu não sei o que identificar. O que é? Os sintomas estão aqui caracterizados nessa palha, nessa outra palha, e tem apresentado em várias plantas. Eu quero saber que doença é essa e como tratá-lo de forma natural. Antes de qualquer coisa, quero agradecer aos nossos técnicos agrícolas que sempre estão prontos para tirar suas dúvidas. Veja aí, seu Nildo, o que o senhor deve fazer na sua plantação de banana. Seu Nildo, essa bananeira que o senhor nos apresenta com essas 2 folhas secas é a cicatoca negra. E aí, o que é que a gente pode orientar o senhor? Variedades resistentes. Existe hoje variedades resistentes a essa doença. A Embrapa, Mandioca e Fruticultura, já disponibiliza esse material. Tem uma outra prática chamada de cirurgia. Eu não preciso tirar, se a folha está seca até a metade, eu não preciso tirar a folha toda, eu tiro só a metade da folha. E deixo para tirar outra parte depois. Então aquela ponta que eu tirei seca, eu coloco também na rua do bananal para ir e virar matéria orgânica. Outro detalhe, a adubação. É importante que o bananal seja bem adubado. No mais, eu oriento também para o senhor, nos próximos plantios, o senhor pode adotar 2 fileiras da variedade que o senhor tem aí, que é suscetível, é chegada à doença, e uma carreira de variedades resistentes, porque aí o senhor vai fazer com que a quantidade de fungos na área seja menor. Tenha um bom sucesso. Você também pode fazer o programa junto com a gente. O nosso e-mail é o ruralprodutivo@tve.ba.gov.br e o WhatsApp é o 71996270307. Faça comentários, mande sugestões, queremos te conhecer. E lembre-se, se perdeu ou quer rever algum programa, entra lá no nosso canal TVE Bahia no YouTube. Lá tem todos os programas Rural Produtivo. Sem contar na castanha que você pode comer natural, salgada, então. E não só isso, o manejo com cajueiro em si é muito interessante. Antes tem dicas de cursos online. Com certeza, algum desses vai te interessar. Inscrições abertas para o curso Semeadura Direta para a Recomposição da Vegetação Nativa. É gratuito e tem carga horária de 40 horas. Mais informações pelo site www.embrapa.br/fale-conosco/saque. Curso sobre controle de ácaros e piolhos em granjas produtoras de ovos. Carga horária 8 horas. É gratuito. Quer saber mais? Acesse cnpsa.ead@embrapa.br. Também estão abertas as inscrições para o curso Métodos e Sistemas de Irrigação para Bananeira. Carga horária de 20 horas, também gratuito, e saiba mais em cnpmf.ead@embrapa.br. O Rural Produtivo volta já. São histórias de amor à terra e de pessoas que lutam pela preservação de seus territórios e de suas identidades. Vamos agora até Ribeira do Pombal, no semiárido baiano, para conhecer um pouco sobre o caju. Caju combina com tudo, né? Você chupa o caju, você faz panqueca de caju, você faz pastel de caju, você faz o suco do caju, doce, sem contar na castanha que você pode comer natural, salgada, então. E não só isso, o manejo com cajueiro em si é muito interessante. Rica e apetitosa, fomos até Ribeira do Pombal, no semiárido baiano. Aqui foram investidos mais de 5 milhões de reais na cajucultura com o projeto Bahia Produtiva. 427 famílias de agricultores familiares receberam apoio, como o aumento para a área de estruturação de mudas, kit de armazenamento de polpa, produção de doces, transportes, logística, colheita. Através do Bahia Produtivo, nós vamos colocar nosso produto, além de todos os mercados e todas as gôndolas do Brasil, nós estamos já fazendo mercado exterior, colocando o produto que, por exemplo, nós já estamos com um pré-contrato para a Itália, para colocar a nossa castanha na mesa dos italianos.
A previsão é da entrega de 60 mil mudas por ano para cultivo do cajueiro anão precoce enxertado. O que é o projeto da cooperativa? É não acabar com o cajueiro gigante, porque o cajueiro gigante ele é histórico na nossa região, mas fazer com que todo agricultor tenha o seu gigante, mas tenha uma área de anão precoce. A tecnologia é sempre bem-vinda, mas nada como a sabedoria de quem ama e vive da terra. Quando a gente não queima a poda, nós cria 4 pragas. E que essas pragas vai trazer a mortalidade das plantas. E que essas plantas é necessário para nós, para nossas questões econômicas, para ajudar a manter a fazenda e o equilíbrio ambiental. É aí onde a gente chama de sustentabilidade. Porque se a gente não tiver as árvores consociado com os animais, nós vamos atingir o meio ambiente, ferir a camada de ozônio, aquecer o nosso solo, aí vem aquela questão, ou chove demais ou até nem chove. Pegue a paixão, some ao investimento e multiplique pela riqueza da terra. Sabe qual é o resultado desta conta? Produtividade. Da castanha se aproveita tudo, né? A amêndoa deliciosa, que são as nossas amêndoas, bem como a casca, ela serve para adubação após a extração do LCC, e o LCC, que é o líquido da casca, ele serve para utilização em combustível de avião, serve para produção de verniz náutico. Já é comprovado que o LCC, para proteção de madeira, ele tem uma proteção superior a muitos outros verniz. Além disso, ele é uma fruta rica em vitamina C, das frutas de toda a região. Ele ganha da acerola, ganha da laranja, e que ninguém dá tanto valor a ele como vitamina C, né? Ele é campeã em vitamina C entre todas as frutas. E para ajudar no crescimento e organização da renda familiar, foi criada a cooperativa dos cajucultores familiares do Nordeste da Bahia. Eu cresci por uma job que eu nunca trabalhei. Depois que eu casei, foi que eu acordei para a realidade e decidi, não, eu quero trabalhar, eu quero ser independente, isso tudo. Aí foi assim que a cooperativa foi uma chance que abriu, uma porta que abriu e estou aqui. O agricultor não vai ter renda por causa das safras de inverno, mas tem a safra do caju como sua renda principal. E o que é que ele busca? É vender o seu produto e valorizar o seu produto. Antigamente não tinha valor, porque quem dizia o preço era o comprador. E o agricultor era obrigado a vender, porque não tinha para onde escoar a sua produção. Aí os agricultores se juntaram e formalizaram essa cooperativa, a Rede Cooperacaju, onde hoje abrange 21 municípios e tem 750 cooperados em sua rede. Esses agricultores hoje têm como vender o seu produto por um preço justo, um preço que pague o que ele custo de produção, que pague a questão de todos os custos dele da propriedade e que mantenha o homem no campo. Pode não ser muito, mas o que temos é nosso, é gasto com o nosso suor, sai da nossa roça, então, assim, é importante para a comunidade. A agricultura familiar tem vez, tem voz, tem como chegar a crescer e a buscar grandes mercados, a estar presente na mesa de todo brasileiro. Eu acredito muito no trabalho do cooperativismo, eu acredito muito na união, acho que sem a união somos nada. Eu adoro essa interação com vocês. É só marcar a hashtag do Rural Produtivo nas redes sociais que aparece por aqui. Mas essa semana é diferente. Vamos ouvir as mensagens de vocês. Olá, aqui é Marilda Ouro, da Coproaf, Cooperativa de Produção e Comercialização da Agricultura Familiar, passando aqui para desejar um ano novo repleto de realizações na vida de cada um de vocês. Um beijo e fico com Deus. Olá, eu sou o Márcio, sou presidente da Coopera, a Cooperativa Mista da região de Alagoinhas, Bahia. Estou aqui para desejar um feliz ano novo a todos, que o ano que vem seja um ano de muita paz, realizações, que a gente tenha uma boa plantação e uma boa colheita, que nós possamos colher muitos frutos. É isso que deseja eu, presidente da Coopera, Márcio Luiz. No próximo bloco vamos falar do umbuzeiro e sua importância para quem vive no semiárido baiano. E tem uma receita deliciosa. Prepara o papel e a caneta. Misturamos as farinhas, a farinha branca com a farinha de mandioca do tipo copioba. Essa farinha é uma farinha oriunda da agricultura familiar. Ela é um produto de denominação de origem controlada. Ela é uma farinha que ela é produzida somente aqui na Bahia, no Vale do Copioba. Fique agora com dicas de feiras com produtos da agricultura familiar.
Tem feira livre na cidade de Queimadas, todo sábado, na Praça JJ Seabra. Feira agroecológica de Senhor do Bonfim, toda quinta-feira, às 4 da tarde, na frente da Prefeitura. Feira agroecológica da cidade de Filadélfia, toda sexta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia, na Praça da Feira. O Rural Produtivo volta já. Na Caatinga brasileira existe uma árvore que todo sertanejo conhece. É o umbuzeiro, batizado pelo escritor Euclides da Cunha de a árvore sagrada do sertão. Você vai entender o porquê que ela é tão importante para essa gente. Árvore símbolo do sertão da Bahia, o umbuzeiro é uma planta protegida por lei. Uma das espécies brasileiras imune de corte. Seu nome em tupi-guarani é imbu, que significa árvore que dá de beber. Uma curiosidade, as raízes têm um reservatório gigantesco de água. Uma planta adulta pode armazenar de 3 a 5 mil litros de água nas suas batatas para poder sobreviver em época de escassez. É uma estratégia que a planta tem de conseguir produzir mesmo em anos de estiagem, né? Então a planta do umbuzeiro ela é símbolo também de resistência e de convivência com o semiárido por essa capacidade de armazenar água para a sua sobrevivência em todo o período da sua existência. Quem bebeu muito dessa água foi Antônio Conselheiro, durante a primeira batalha da Guerra de Canudos, no norte baiano. Meus irmãos, eu andei mais 1000 léguas nesse sertão. Mas agora o tempo das andanças acabou. Aqui, nessa terra de Deus, eu fundo nosso Império do Belo Monte. Também foi muito utilizada pelos vaqueiros, que matavam a sede com as batatas de umbuzeiros. O umbuzeiro vive de 100 a 300 anos. É símbolo de resistência, por ser forte em períodos de seca. Se destaca ainda por fornecer sombra, aconchego e alimento. Na culinária são produzidos mais de 48 produtos fabricados com seus frutos. Doces, geleias, compotas, sucos, polpas, sorvetes, entre outras iguarias. O umbuzeiro é a vida do nordestino, um símbolo de existência, de luta e sobrevivência. O umbuzeiro é uma árvore de pequeno porte. Chega a cerca de 6 metros de altura. A colheita dos frutos vai de janeiro a abril e é feita principalmente pelas mulheres. Segundo o IBGE, a Bahia é responsável por cerca de 80% da produção nacional de umbu. De acordo com o último levantamento, em 2017, o estado produziu quase 6 mil toneladas da fruta. A região do semiárido possui uma das maiores concentrações de umbuzeiros do Nordeste. É uma média de 7 pés por hectare. A árvore sagrada do sertão, intitulada por Euclides da Cunha, tem sido uma árvore muito importante que gera frutos e transforma vidas aqui no semiárido, né? Gerando renda, oportunidade de trabalho, profissionalizando as famílias e também dando visibilidade através dos seus produtos em diversas regiões do país e até no mercado exterior. Os investimentos ultrapassou a ordem de 6 milhões de reais, seja em eventos, seja na implantação de indústrias, né, na compra de equipamentos e tantos outros que têm sido feitos esses investimentos importantes aqui, fortalecendo a cultura do umbuzeiro e fortalecendo a economia solidária e o cooperativismo. Os frutos só dão uma vez por ano. Cada pé pode produzir até 300 quilos de umbu em uma única colheita, quando chega na maturidade. Eles podem ser tão pequenos como cerejas ou tão grandes como limões, mas a carne é macia e suculenta, com um sabor agridoce inconfundível. A receita de hoje traz um dos símbolos da agricultura familiar. Já imaginou comer um pão feito com farinha de copioba? Não sabe o que está perdendo. Anota aí o passo a passo.
Estamos aqui hoje para preparar uma receita à base de farinha de copioba. Vamos fazer um pão de fermentação natural que leva, além da farinha de mandioca do tipo copioba, farinha de trigo branca, fermento levain, sal e água. 310 gramas de farinha branca, 130 gramas de farinha de copioba, 300 gramas de água mineral gelada, 165 gramas de levain refrescado e 10 gramas de sal. Como no nosso pão de fermentação natural a gente usa levain, que é um fermento vivo, é um fermento natural, a gente precisa alimentar esse fermento antes de começar a fazer o pão. Então a gente alimenta o fermento, deixa ele descansar por uma média de 3 a 4 horas até ele dobrar de volume. Misturamos as farinhas, a farinha branca com a farinha de mandioca do tipo copioba. Essa farinha é uma farinha oriunda da agricultura familiar. Ela é um produto de denominação de origem controlada. Ela é uma farinha que ela é produzida somente aqui na Bahia, no Vale do Copioba. Então a gente mistura as farinhas, entra com a água e vai sovando essa massa até ficar ela homogênea. Depois a gente entra com o fermento refrescado já, né? E continua a sovar a massa, acrescenta o sal, né? E continua nesse processo de sova até criar uma massa elástica. Nesse momento a gente vai guardar essa massa num potinho plástico e levar à geladeira para fazer a primeira fermentação por no mínimo 12 horas. Deixa de um dia para o outro. No dia seguinte a gente vai tirar essa massa da geladeira, fazer a modelagem final dela, esperar a fermentação e levar para assar. Ele vai estar bom para ir pro forno, você vai tocar, ó, e vai voltar devagar. Nem muito rápido, nem muito lento, ó. E depois é só degustar. Obrigada pela companhia. E quem encerra o programa de hoje é Leone, da dupla Naldinho e Leone, conhecida como as Vozes que Machucam. Feliz Ano Novo e que 2021 venha principalmente com saúde. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Fala, minhas joias do programa Rural Produtivo, aqui é o Leone da dupla Naldinho, Leone, as Vozes que Machucam. Tô passando aqui para parabenizar todos vocês aí por valorizarem e mostrarem o meio de sobrevivência do povo da zona rural. Também agradecer a todos os agricultores da Bahia e do Brasil por fazer chegar nas nossas mesas produtos saudáveis e naturais. É isso aí, mais ou menos assim, hein? Pega a viola e a sanfona que eu tocava, deixa o bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, que seu filho vai